E aí, general, façamos um excepcional dia, William Bellini por aqui, e hoje, no jogo da vida, no pior ano, vamos modelar Steven Spielberg. Rapaz, eu gosto demais desse cara aqui, um senhor já com seus 77 anos de idade, nasceu no dia 18 de dezembro de 1946. Todos os filmes que ele lançou, eu tive o privilégio de assistir junto com o meu pai. Então, os filmes dele são bem marcantes e foram bem marcantes para minha infância junto ao meu pai, que também meu pai gostava muito de assistir esses filmes, eu sempre assistia com ele. Meu pai não era de jogar bola e tudo mais, mas a gente assistia esses filmes aqui, era muito legal. Aos 25 anos de idade, ele se tornou o cineasta mais bem-sucedido de todos os tempos, mas não foi sempre assim não. Começou fazendo pequenos filmes aos 8 anos de idade com suas irmãs e amigos. Ele começou fazendo filmes, e ele ralou fazendo isso durante muito tempo, hein? Pegava uma máquina e uma câmera e começava a fazer. O seu primeiro sucesso foi o filme Tubarão, e eu assisti esse filme com meu pai. De 25 de dezembro de 1975 foi esse filme. O interessante é que o orçamento desse filme foi de 7 milhões de dólares e a bilheteria 476 milhões de dólares. Faça o ROI. O ROI disso aqui foi gigantesco. Ele era um gênio ou ele praticou muito? Eu achei muito interessante essa pergunta que foi feita aqui nesse documentário. Ele praticou muito ou ele era um gênio? Cara, ele começou a fazer filmes com 8 anos de idade. Ele praticou demais, praticou muito. Foi rejeitado pela escola de cinema. Tentou entrar, mas ele foi rejeitado. Em uma excursão nos estúdios da Universal, ele se escondeu no banheiro e ele foi conhecer o que realmente queria. Ele foi dar um rolê lá para ver o que realmente queria. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma sala para ele, botou o nome dele na porta dizendo que ele era diretor e ele começou a modelar as principais pessoas que estavam dentro daquilo ali. Eu fico me perguntando, ninguém pegou ele? Cara, deve ter sido muito show isso que ele fez. Num dado momento que ele estava andando pelos estúdios da Universal, ele assistiu durante 10 minutos o próprio Alfred Hitchcock dirigindo um filme dele. Aí ele falou assim, uau, é assim que dirige os filmes? Ele ficou impressionado. O que passou pela cabeça dele? Ele entendeu que para se tornar um excepcional diretor, ele tinha que convencer não o público mais abrangente e vender a ideia para o público. Ele tinha que convencer os executivos da Universal Television. Aí ele descobriu como contar histórias que poderiam convencê-los. Uma coisa que ele fez e fez muito bem foi a jornada do herói. Os filmes dele, do George Lucas, todos amigos, tá, gente? Assim, eles se ajudavam o tempo todo. Ele usou muito a jornada do herói. A gente tem que estudar com muito carinho a jornada do herói. O que acontece depois disso? Ele faz isso e ele consegue chamar a atenção dessa galera, desses executivos, tanto que o presidente da Universal ligou e ofereceu para ele um contrato de 7 anos, para ele dirigir programas de TV dentro da Universal. E disse o seguinte, olha, se você aceitar durante esses 7 anos, eu vou te apoiar em tudo que der certo e em tudo que der errado com a mesma intensidade. Você tem o meu apoio irrestrito. Bam! E ele foi com tudo para cima. Uma curiosidade é que o filme Tubarão, ele quase não saiu. O filme Tubarão é interessante, aquela musiquinha que fica lá no filme, né? O que acontece? O Tubarão era mecânico e ele não funcionava. Diziam que seria um fracasso. Quem? As pessoas próximas. Esse filme não vai dar certo, vai ser um fracasso de bilheteria. Onde já se viu um negócio desse? O roteiro era feito aos 48 do segundo tempo, na noite anterior, para gravar no dia seguinte, é quando ele fazia o roteiro. Levou 3 meses a mais. A gente não sabe fazer muito bem essas continhas. 3 meses a mais. Locação do ambiente, pessoas, alimentação. Cara, 3 meses a mais é muita coisa. O que aconteceu? Foi um sucesso. Ele não se rendeu, foi um sucesso. Acabei de falar para vocês aqui, o ROI foi gigantesco. E esse sucesso foi tão poderoso para ele que virou um passe livre para ele escolher, a partir daquele momento, todos os projetos. Sabe o que eu entendo aqui que foi muito legal? Imagine ele passando por todos esses perrengues e os diretores ali, os executivos olhando para ele. Afinal de contas, é nesse momento de estresse ali e tal que a gente conhece o cara que vai para frente ou não, não é? O que aconteceu? Ele não se rendeu, ele foi para cima e foi um sucesso. Isso virou, os executivos olharam e falaram assim, esse cara tem brilho, esse cara tem sangue no olho, a gente pode investir nele. Uma coisa que ele diz, que é bem interessante, é, eu odeio a sensação de ficar nervoso, mas eu preciso dessa sensação de saber que eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Em pânico, eu tenho ótimas ideias. Olha que interessante, ele não fazia o roteiro do Tubarão antes, na noite anterior, 12 horas antes, então o roteiro não estava nem pronto para rodar no dia seguinte. Esse pânico fazia ele ter excelentes ideias, e faz até hoje.
O que aconteceu? Em 1941, ele lançou um filme chamado 1941, Ano Louco em Hollywood. Seria uma comédia. Foi o seu maior fracasso. O que aconteceu aqui? Como ele estava se sentindo invencível, ele não se esforçou tanto quanto se esforçou antes. Aquilo que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar para o próximo nível. Ele esqueceu disso, tanto é que ele foi detonado pelo fracasso. Nesse mesmo ano, 1941, George Lucas percebe que ele ficou down, ficou para baixo. Fala assim, cara, vem cá, vamos conversar. Ele oferece uma ideia para Steven. Por que você não grava um filme de um arqueólogo aventureiro que viajava o mundo em busca de artefatos mágicos? De quem que a gente está falando? Indiana Jones, olha só. E aí ele grava e é um sucesso absoluto esse filme. De onde veio essa ideia? De um amigo próximo. Tenhamos amigos. Participemos de mentorias, de masterminds, de pessoas que querem e vibram na mesma frequência que a gente. Porque senão essas ideias não virão. O que mais? A Lista de Schindler, assisti esse filme aqui, filme muito emocionante, hein? Na filmagem da Lista de Schindler, as ideias vinham durante a filmagem. Steven tinha um fogo nos olhos neste filme. É interessante nesse documentário que eu assisti, que as pessoas que estavam à volta dele, por conta dele ser judeu e judeu ortodoxo, isso aqui impactou de maneira tão grande ele, que ele se entregou de fato. E as pessoas dizem que até hoje, nenhuma obra ele se entregou daquele jeito, com o mesmo fogo no olho, nos olhos que ele teve nesse filme aqui. Finalmente, ele sempre buscou se desafiar a cada filme. Sempre buscou e continua buscando se desafiar, fazendo o que ninguém tinha feito antes. E para encerrar, nos últimos filmes agora que eu assisti, inclusive eu vi a entrega do Oscar e tudo mais, foi colocado uma lacradora ali para poder fazer o roteiro do filme e tudo mais. Eu esqueci o nome do filme. Foi um fracasso o filme. Foi um fracasso. E o que ele fez como revolta, foi muito massa isso. Ele agradeceu todo mundo e deixou essa lacradora de lado. E ela ficava assim, ó. Sabe o que é interessante? A gente tem que entender. Quando um filme vai ser lançado, ele tem um orçamento. E ele tem bilheteria. Tem um investimento, aquilo que é plantado, e tem que ter o retorno disso daí. Esse povo que está lacrando, está acabando com tudo. E as pessoas, inclusive eu assisti um Reels do Samuel Pereira essa semana, falando, enquanto eu assisti a aula dele, eu vou gravar um vídeo sobre a aula dele daqui a pouquinho, que foi bem interessante. Ele falava o seguinte: as pessoas têm que entender que a maioria absoluta do povo brasileiro é conservadora e cristã, família. Começa a fazer essas pataquadas aí, ó, o orçamento, a bilheteria obviamente vai cair. É a nossa moeda de troca, a nossa moeda de dizer, não queremos esse negócio. Tá ok? Eu achei muito sensato o posicionamento dele quando ele viu aquilo lá. Tudo bem, teve a pressão do estúdio para colocar aquela mulher, uma lacradora e papapá, mas ele não escondeu nem um minuto a sua irritação com relação ao que fizeram com a sua obra. Aquilo foi bem marcante. Gente, é um cara que eu gosto demais e a gente tem que aprender muito com ele. Principalmente com essa parada aqui do filme Tubarão. Quando todo mundo à sua volta, ele via alguma coisa que ninguém conseguia ver, ele foi para cima. Como resultado, as pessoas que estavam olhando para ele falaram assim, esse cara, ele é imparável e nós vamos investir nele. Para mim, isso aqui foi uma baita de uma virada de chave. E a gente tem que continuar fazendo um pouquinho que a gente está fazendo todo dia, ainda que a gente não veja resultado. A gente se olhar para trás, você vai ver que muita coisa aconteceu. Valeu, general. A gente se vê no próximo vídeo.